Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso MF Curso Online Top of Mind, semana 12, aula 11, aula final. Se você chegou até aqui, significa que você já está aprovado ou dependendo de matéria de trabalho para entregar para o professor. E eu espero que você entregue, para que você possa fechar com chave de ouro o nosso curso. Você já passou pelas etapas de conhecimento, de habilidades, e eu espero que você tenha visto numa metodologia comportamental as atitudes importantes: conhecimento, habilidade e atitude. E eu espero que você tenha observado, além da importância de você ter as informações transformadas em conhecimento, as habilidades do saber fazer desse conhecimento para pô-lo em prática, se você já estiver trabalhando ou quando for trabalhar, e ter atitude para ser um vencedor. Você chega até agora aqui, se você chegou até agora aqui, nós vamos então te encaminhar para o mercado de trabalho. Mas antes, é importante que você tenha algumas informações antes da nossa aula final, que é te encaminhar para o mercado de trabalho. Vamos lá. É importante que você saiba que, chegando nessa etapa, você tem alguns benefícios. Vamos aos benefícios. Você tem direito a assinante, colaboradores que tiveram mediação e nos ajudaram a manter esse curso. Você vai ter direito a uma declaração e um certificado. Tem que tirar a média 7, ok? E você precisa estar em dia com o professor para que o professor possa passar para a secretaria as suas notas, e a sua aprovação ela tem que estar com 75% de presença e mais 7 pontos na nota. E aí, cara, você que é assinante vai ter direito a esse certificado que está aqui, ó. Bonito, maravilhoso, extremamente conhecido no mercado, que os RHs adoram não só receber, como saber que vocês vieram, que vocês foram desenvolvidos pelos nossos consultores, profissionais de mercado, que não são professores, são desenvolvedores de pessoas. Não são só professores, são desenvolvedores de pessoas. Aqueles que fizeram curso gratuito têm condições de pedir o diploma, só que tem que pagar, porque tem uma taxa, porque tem custo, ok? Nós, do curso, você vai receber um certificado Top of Mind, e um certificado de peso, e vai receber a chancela do Divã Cultural, que é uma instituição de peso na área de cultura. Isso é um projeto social, tá bom, gente? E como é que vem a parte de trás desse certificado maravilhoso? Ele vem a descrição do curso, todos os módulos, né, todas as aulas, todas as pílulas do conhecimento necessário, básico, porém importante, para que você possa ser então encaminhado e chamado, se Deus quiser, para a vaga de atendente de farmácia. Vem a nota, por isso é importante que você tire boas notas, porque vem a nota no certificado. Um dos poucos certificados que a gente não só põe a nota final, como a gente coloca também as áreas em que você se destacou. Porque lá a aula 12, essa última aula, que não tem nota, mas você pode fazer uma recuperação e aí se destacou nessa aula, né? Se bem que as notas elas vão da aula 1 à aula 10. É isso, gente. Então, peça um certificado, tem peso no seu currículo. Algumas empresas vão pedir, e aí você fez o curso. Vai ter que provar que fez, porque aquele que fizer o curso tem que fazer uma prova de conhecimento, tá? E aí vai provar que de fato entrou, porque a gente não vende diploma. De fato entrou, de fato conheceu as aulas, de fato viu os vídeos, viu os artigos, aqueles cursos gratuitos. E que adquiriu conhecimento,
Porque você não vai entrar nas vagas de emprego, porque os profissionais de RH que nós temos contato vai te entrevistar mediante ao seu conhecimento adquirido. E aí não tem para onde correr. Aí você vai comprar o diploma e vai ter prejuízo, querido. Então você precisa provar que realmente assistiu os temas propostos no curso. Dito isso, nós vamos para a próxima etapa, que é, a gente vai parar então essa apresentação, vamos para a próxima etapa, e nós vamos então falar sobre as vagas de emprego, ok? Mas antes eu quero fazer uma apresentação minha, porque essa aula é extremamente importante, todo mundo dá, né? Inclusive tem lugares que você paga para você fazer o currículo, você paga para essas aulas, aqui já está no pacote. Só que quem está te dando de graça é um profissional de mercado, porque além de professor, além de administrador do curso, eu sou um profissional do mercado. Então, eu vou te mostrar o meu grupo do LinkedIn, ok? Vou mostrar agora o meu grupo do LinkedIn, que tem 23 mil, quase 24 mil conexões e 2.103 contatos, que são seguidores, entre alunos, grupo, empresas, profissionais de RH, ok? Tenho 171 páginas, eu tenho cadastrado 42 newsletters que me pedem para entrar, além de mensagens de profissionais de emprego. Ó, aqui ó, provavelmente é uma mensagem, mas eu não vou abrir porque você não está preparado ainda para essa vaga, ok? Todos aqui são profissionais na área de mercado de trabalho, porque são as pessoas com que eu entro em contato, ok? Deixa eu te mostrar o home da página. Esse aqui está a home da página. Está mostrando para vocês. Para aqueles que não são assinantes e quiserem acessar minha página, basta você entrar no LinkedIn e procurar por Job Coach de Marcelo, coaching de carreira e trabalhabilidade, tá? E aí quando eu falo de Marcelo, porque tem coach Marcelo, né? Job Coach tem poucos. O que é Job Coach? Basicamente, eu trabalho com empregos. E o tema que a gente desenvolve na página, por isso sou um dos poucos que trabalham isso, empregabilidade e trabalhabilidade. Também trabalhamos com carreira, desenvolvimento de carreira, tá bom? Então, basta me procurar. Tá aqui o meu currículo. Tá aqui as informações para você me conhecer melhor. Não sou de papinho furado. Tá aqui o meu currículo, quem eu sou. Então, para lidar com esses top de linha, tem que ser top de linha. Tá bom? Modesta parte. Ok? Acabou de ser aluno, você automaticamente vai fazer parte da minha rede de 24 mil pessoas. Entre elas, empresas que contratam. Para isso você tem que ser meu aluno. Você tem que estar na minha rede social. Você tem que estar no meu grupos de vaga de emprego. Porque os recrutadores adoram essa rede LinkedIn. Mas elas vão lá caçar, vão lá colocar as vagas e entram em contato comigo individualmente para, olha só, professor, coach, job coach, lá no LinkedIn eu sou conhecido como job. Olha só, job, me encaminha aqui, né? E aí, geralmente, conversa reservada e mensagens, ó. Isso aqui é conversa reservada. Fechado? Importante, né? Você está chegando naquele momento que você está recebendo dicas que alguns que precisam dessa dica pagam a agências de recursos humanos.
vamos parar essa apresentação, porque nós temos um compromisso com a aula final. A aula final ela vai falar sobre essas dicas para você se dar bem nesse processo seletivo, no recrutamento e seleção, no currículo, na entrevista, na dinâmica. Então, a gente vai parar essa apresentação do LinkedIn, né, para aqueles que não estão vendo, porque não são assinantes. Espero que no próximo curso você assine, pague um curso para você poder ver ao vivo e a cores do que eu estou te falando. Mas eu acho que você é inteligente, você também está conseguindo captar o que eu estou falando. Para a apresentação. E vamos para dar continuidade à nossa aula final. Eu prometi que ia falar sobre vagas, não é isso? Então eu sou um camarada de palavra, eu vou te mostrar o grupo que você vai fazer parte exclusivo. Maluco. Exclusivo. Dos assinantes que fazem os nossos cursos, que tem nota, que tem certificado. Então, aqueles queridos alunos que fizeram gratuito, o importante é entrar no mercado de trabalho. Então essa ferramenta você já está tendo, mas você vai receber um carinho maior pós-curso, porque você vai participar de uma comunidade. E essa comunidade está aqui, ó. Os assinantes estão vendo. Os não assinantes, você vai entrar e procurar esse curso famoso, vagas exclusivas para alunos do MF Cursos Online e ex-alunos. Quando você digitar, você vai entrar nesse grupo de vagas. Mas é claro que eu vou te pedir, você vai pedir acesso e eu vou te procurar saber quem é você. E se você for ex-aluno dos cursos pagos, vai ter acesso. Se você não for aluno, não vai ter acesso. Porque isso aqui é vagas exclusivas dos meus alunos. Porque eu vou receber vagas da área de RH e elas vão passar a ser exclusivas. Porque eu tenho vagas de emprego. Eu tenho vagas de emprego que eu recebo, que eu boto na área pública. Até porque, como vocês sabem, eu sou um job coach. Aliás, eu sou job hunter. Sou caçador de vagas. Mas hoje eu não estou nem me esforçando muito, porque eu recebo tanta vaga que eu não caço mais. Caço aqui. Porque quando começo a perceber que as vagas estão rareando nas áreas dos cursos, vou lá, caço e ponho aqui. Ok? Os meus colaboradores também caçam, porque eu tenho alunos, colaboradores das vagas, e que também recebem e retransmitem quando não tem perfil, porque isso foi ensinado nas nossas aulas de preparação de profissionais, nossas aulas que eu digo, da imersão lá no LinkedIn, caso você queira ter uma imersão junto comigo, né? Que a gente chama de consultoria na área de coaching. Aí eu vou te dar todas as dicas de como conseguir uma vaga, você, correndo atrás, não precisando de outras pessoas. Aqui eu te dou a vara para pescar. Eu digo para você onde estão os peixes no lago, ou no rio, ou na praia. E ainda te digo se a maré tá boa. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Por isso que nossos cursos é top of mind. Pelo conjunto da aula. Fechado? Então tá. Esse é o grupo de vaga. Vamos parar porque a gente tem uma missão importante. Falar da aula final. E essa aula é importante. Você que já passou e abandonou. E aqueles que ficaram. Esse sim é malandro. Porque agora eu vou te dizer como é que você faz para você entrar numa vaga de emprego. Fechado? Vamos lá, vamos conversar. Vou colocar um vídeo, então pegue papel e caneta. Principalmente para aqueles que não são assinantes, que estão só escutando e vendo o vídeo, mas não estão vendo a apresentação na tela, que só os assinantes têm. Para você poder anotar, primeiro escutar. Depois anotar aonde é que é esse vídeo. Eu vou já te dizer de cara para você buscar esse vídeo. E para você poder escutar várias vezes. Várias vezes.
porque eu quero que você seja top de linha. Beleza? Então tá. Os assinantes, vamos pro vídeo. Os assinantes já estão vendo a apresentação do vídeo na tela do Google Meet. Ok? Dinâmica de grupo, então, para aqueles que querem pesquisar para saber que vídeo é esse que escutou e achou maravilhoso, da nossa parceira Adriana Cubas, ex-professora do Senac, Senac Rio, parceirona lá atrás, né? Então começou a produzir vídeo, mandou para mim, e aí não abro mão dos vídeos dela. São vídeos, primeiro, que são maravilhosos, segundo, que são com uma pegada lúdica. Dinâmica de grupo, tipo de pessoas na dinâmica, processo seletivo e recolocação profissional. Então é muito importante que vocês percebam, primeiro, o tipo de pessoas que participam da dinâmica. Ali é uma sketch, ela é um teatrinho, mas é muito importante que quando você for participar de uma dinâmica de grupo, que a gente chama de entrevista coletiva, lá no passado era entrevista coletiva, agora ficou conhecido como dinâmica de grupo. Mas por que a gente tem que diferenciar uma coisa de outra? Porque tem dinâmica de grupo de escola. Essa dinâmica de grupo é um processo seletivo, ou seja, uma entrevista coletiva. E nas entrevistas coletivas raiz, que você vai participar, que ali é uma sketch, você vai se apresentar, falar em público, ficar em pé, todo mundo te olhando. Então você vai ser avaliado verbal e não verbalmente. E aí, nesse caso ali, você vai observar os tipos de pessoas que se apresentam nessa dinâmica. E prestem atenção num quinto elemento, que é ela, porque ela está fazendo dois papéis. Ela está fazendo o papel da entrevistadora e o papel do profissional que está sendo entrevistado, entre os 5 que se destaca. E aí, espere nesse. Observe os erros dos outros e espere nessa, que sempre vai dar uma dica importante de comportamento. Vamos pro vídeo. Vamos lá. Apertando. Tudo bem? Hoje estreia um novo projeto aqui no canal, sketch sobre mercado de trabalho em parceria com o DR. E hoje, para começar com chave de ouro, vamos falar de um tema que dá medo em muitas pessoas, que é dinâmica de grupo. Dá até um arrepio, né? Mas não precisa, porque hoje vamos falar quais os tipos de pessoas em dinâmica de grupo. Com quem que você se identifica? Bom dia, pessoal! Hoje estamos aqui nessa dinâmica de grupo super especial para selecionar quem vai ser o novo funcionário ou funcionária da empresa, porque estamos com uma vaga em aberto. Mas olha, pessoal, apesar de ser uma dinâmica de grupo, a intenção aqui não é competir, e sim participar, pra gente não é competir. Se conhecer melhor. Essa é uma etapa que você não compete. Escolham uma figura e digam pra mim o porquê. Primeiro momento da dinâmica. 3, 2, quebra 1, de gelo. valendo! Repare no candidato com top preto, camisa vermelha. Essa aqui representa que não tem nenhum tipo de medo para atingir qualquer objetivo. Muito bem. E o próximo? Eu tímida. escolhi essa figura porque... Bom, eu achei interessante por isso. A Na tímida. verdade, essa dinâmica aqui nem me representa. O reclamão. Isso aqui tem a ver comigo. Acho que devia ser uma dinâmica aberta. Eu escolhi A sem noção. desse David Koala com a mamãezinha dele. Eu, no caso, sou o David Koala. E a mamãe é a empresa, né? Porque eu acho que uma empresa tem que cuidar dos seus funcionários. Eu achei que tinha tudo a ver. Próximo. Bom, gente, eu escolhi A essa profissional. figura, que é do Ayrton Senna, porque o Ayrton Senna, ele é um grande ídolo, uma grande inspiração. A profissional. Disciplina, Escuta isso. E por isso que ele me inspira muito a alcançar meus objetivos profissionais. Pessoal, agora que nós quebramos o gelo, está na hora de fazer uma apresentação pessoal. Eu quero que vocês se transformem em um produto e vocês vão ter que me convencer de que é uma boa ideia adquiri-los. Combinado? 3, 2, 1, valendo! Que difícil esse negócio de falar de mim como um produto assim. Sem noção. Eu acho que eu sou tipo muitas coisas, tipo muitas vibes, sabe? Tipo, 1001 utilidades.
Sem noção tá cheio. Como é que é o nome daquela? Eu sou um produto de excelente qualidade. Esse é o espertalhão. Essa palavra definitivamente não existe no meu vocabulário. Não. Agora, se você procurar na sua Metido. provavelmente você vai ver uma foto minha. Se a sua empresa precisa de resultado, inovação, a sua empresa precisa desse produto. E de Gaia. Eu não sou um produto, eu sou um profissional. Reclamou. Você tem condições de pegar essa vaga. Seu salário foi bom. Bom, eu... Tá tímida. Eu sou uma pessoa Nem tá assim. muito eficiente. E por isso que eu acho que vocês têm que contratar agora, entendeu? Bom, eu sei bem, eu acho que Agora é o profissional. O diamante tem todo um processo. Ele começa bruto, sem grande valor de venda, e conforme nós vamos sendo lapidados, tendo experiências, a nossa trajetória profissional, nós vamos adquirindo brilho, estabilidade, firmeza, e por isso que eu me considero um diamante, até por compartilhar meu brilho com os meus colegas trabalhando em equipe. Chegamos à etapa final de nossa dinâmica, que vai ser o momento mais desafiador de nossa manhã. Trabalho em equipe! Crie uma empresa, defina o Trabalho em equipe é extremamente importante. Vocês vão me apresentar. Detalhe, Todos. têm que participar. Combinado? Todos. 3, 2, 1. 5. Valendo! Um faz, 4 fica na aba. Não. Até porque eu nem sei bem o que eu vou falar. Querida, fica na sua, tá? Porque eu sou muito fofinha, muito quietinha. Você não vai ter muito como contribuir aqui. Até porque a gente precisa de alguém. Não é competição. Você precisa colaborar e não demonstrar que é o cara. O reclamão. Já levou, né? É claro, a empresa gosta de gente que são os outros. É isso que eles querem, que a gente seja trouxa. Mas eu não consigo. Gente, Alguém você não sabe. A gente está aqui para fazer amigo, né? Para fazer contato. Aliás, também seria governador do futuro. Pessoal, eu acho que não adianta nada a gente ficar reclamando, brigando, porque na verdade nós estamos aqui sendo avaliados pelo nosso comportamento. E todos nós temos chances de, pelo menos, nos sairmos bem aqui. A minha sugestão é, se é para a gente montar uma empresa, cada um escolhe um cargo que já tem experiência. E aí, na hora de apresentar, cada um fala do seu cargo, porque essa empresa para ninguém e todo mundo tem chance. O que vocês acham? Gente, quem será que foi contratado nessa dinâmica? Então façam suas apostas, porque na quarta-feira eu vou fazer um vídeo comentando essa sketch e falando pra vocês quem foi contratado. Não vão perder. Beijo imenso e eu vejo vocês lá. Você tem sonhos aí na gaveta sendo esquecidos? 2024 é o ano da mudança. Não? Bom, pessoal, vamos lá. Dando continuidade, vocês viram a entrevista, é muito importante que vocês percebam o seguinte. Tem perfis. O que acontece na dinâmica de grupo? Dinâmica de grupo. Você é um processo que a gente vai falar lá na frente, mas é importante que na dinâmica de grupo vocês percebam que você vai se apresentar. Existem 3 etapas, não é uma competição. Apesar de você esteja concorrendo para a vaga, não é uma competição, ok? Então é muito importante que você perceba que existe uma avaliação de competências, mas muito mais comportamental de que propriamente saber que é o melhor ali candidato no bojo da experiência curricular. Não é isso que a empresa quer nesse momento. Ela quer analisar comportamentos, ela quer analisar competências e por causa disso você vai ter momentos da entrevista coletiva, da dinâmica de grupo para a vaga do processo seletivo e que o profissional de RH vai observar esses comportamentos que vão ser importantes porque na hora que você tiver, vamos ver lá na empresa, esses comportamentos vão ser colocados em xeque, ok? Mas nós vamos falar disso quando a gente for falar de processo seletivo. Eu vou parar a apresentação porque agora nós vamos falar
sobre outro assunto importante, que é etapas do recrutamento, ok? Deixa eu ver se está fazendo a apresentação para vocês aí. Ok, etapas do recrutamento. E aí nós vamos falar sobre essas etapas, ok? Então vamos lá, vamos para as etapas. Antes de a gente falar sobre essas etapas, é importante que a gente sinalize que para que essa vaga realmente apareça no mercado de trabalho, há um processo de recrutamento. E esse processo de recrutamento segue alguns tipos de análise, ou seja, etapas que precisam ser cumpridas. Primeiro é o recrutamento interno. Aliás, todas as vagas de emprego começam internamente. Antes de você receber, você que está aqui fora do mercado, receber essa vaga é transmitida internamente. Ok? Você tem estagiários, você tem trainee, você tem profissionais que são promovidos e você tem profissionais que se aposentam e tem pessoas que morrem, bate na madeira. E aí, internamente, essa vaga é oferecida no mural. É colocado por gestores, que indicam são os profissionais. Aí há uma etapa de treinamento e desenvolvimento. Se você já for trainee daquela vaga, provavelmente essa vaga vai ter destino para você. Se não for, você vai ser desenvolvido para essa vaga. O trainee tem uma vantagem, tá? Ele pode ser desenvolvido para a vaga e se não aceitar, ele continua na vaga em que ele está trabalhando. Então ele vai trabalhar na vaga em que ele atua e vai ser treinado na vaga em que ele vai atuar no futuro. Não deu certo, ele continua na zona de conforto. Mas aí pode acontecer de internamente essa vaga não ser preenchida. Há um prazo para ser... Vamos imaginar que aquela pessoa ficou no aviso prévio ou alguém está acumulando serviço. Ela não pode ficar muito tempo em aberto. Batido o martelo, ela vai para mista, ou seja, ela é interna, mas eu começo a colocar a vaga externamente. Quando isso acontece, eu peço para algum funcionário que se destaque para indicar alguém. É o famoso QI. Muitas vagas de emprego são QI, mas é pelo coeficiente de inteligência, pela formação e pelo profissional que está vindo. Ninguém mais indica a vaga de emprego para chamar um mocorongo para depois ele ser responsabilizado eternamente por aquele mocorongo que entrou. Não. A vaga de emprego indicada são por profissionais que já estão preparados para a vaga. Ou seja, provavelmente não vai ser indicado para a família nem pensar. Não vai ser indicado para o pessoal do churrasco, do futebol e do bar ou da cabeleireira manicure. Nem pensar. Vai ser indicado para profissionais que estão fazendo curso de graduação, de qualificação, de curso técnico, aquele network. Porque provavelmente você vai indicar pessoas que têm o mesmo nível de exigência de comportamento que o seu. E assim mesmo você não vai deixar o seu na reta. Você vai colocar para a pessoa que você não está colocando a vaga nada. Que ela vai ter que participar de um processo seletivo em que ela vai ter que demonstrar que é fera. Agora, se for aprovada, você ganha pontos, bônus. Já imaginou se você colocar um monte de pessoas dentro da vaga de emprego? Tu é promovido rapidamente na empresa. Se for para o seu setor, então, provavelmente você vai ter ascensão rápida. Mas no interno e no misto não deu certo. Aí a vaga é exclusivamente externa. Aí abre-se um processo
que futuramente vai se chamar de processo seletivo. Essa vaga externa ela pode ser online ou às cegas. Online ou presencial. Às cegas que eu digo presencial. Online, provavelmente você vai ter, e aí está muito, mas muito requisitado, um processo em que você vai preencher um questionário, depois você vai ser entrevistado e é muito importante visualizar esse cenário que está aqui. Toma cuidado com que você tem esse cenário. Se prepare para um roteiro. Imagine o que vai ser perguntado para você nesse primeiro momento, que é o momento da triagem. A partir daí você vai ser cooptado para a segunda fase online, que é a entrevista individual. Vai ter uma dinâmica, desculpe. Aí você vai passar por uma dinâmica online, que é muito parecido com a dinâmica presencial, que ele vai te fazer perguntas específicas. E você vai aparecer num grupo de pessoas, todas elas com a janelinha aberta. Ou seja, todo mundo se vê, todo mundo é visto, e o entrevistador vê todo mundo. Na entrevista individual é você com os entrevistadores. Na entrevista coletiva são todos os profissionais que participam do processo seletivo se conhecendo. E vocês viram no vídeo anterior que ele é um processo em que você não compete, embora você esteja competindo para uma vaga de emprego. Nesse momento você não compete. E a partir daí o processo se desenrola, mas como nós estamos falando nas fases do recrutamento, ela começa internamente, internamente, depois ela fica no misto, depois ela vai para o externo, depois se transforma no processo seletivo online ou presencial, que pode ser às cegas. O que é às cegas? Basicamente eu não tenho um perfil definido, eu vou definir conforme eu vou observando nos diversos candidatos. As vagas cegas, elas são muito mais voltadas para esse período de final de ano, onde você precisa ter pessoas em que elas vão adentrar já nessas vagas de final de ano, no próprio momento de um processo, vamos dizer assim, que você está sendo observado na prática. Por isso é as cegas. Vamos dar parada nessa apresentação das fases de recrutamento e vamos para as fases. Então a gente vai parar aqui e vamos para as fases do processo seletivo. Então, você enviou o currículo, a gente vai falar de currículo, tá? Foi selecionado e aí você vai participar desse momento das etapas do processo seletivo, ok? E aí nós vamos te explicar como é que funciona esse processo seletivo, ok? Os assinantes, vamos ver se o vídeo está aparecendo. Sim, está aparecendo. É um artigo da Faculdade de Anhanguera, em que ela coloca como funciona o processo seletivo na maioria das empresas do Brasil. Vamos lá? Vou falar basicamente de algumas partes, não vou ler todo o artigo, mas é importante que vocês leiam, e aqueles que não são assinantes, pesquise como funciona o processo seletivo na maioria das empresas, artigo da Anhanguera, ok? Está na página do site da Anhanguera, aberto para o público. Basicamente, ela vai falar sobre as vagas de emprego. Vamos lá? O que é um processo seletivo? O processo seletivo é uma etapa feita para escolher o candidato certo para o respectivo cargo da empresa. O candidato certo não significa o melhor candidato, ok? Principalmente as cegas. Nele é avaliado seu perfil técnico e comportamental. Técnico e comportamental. Entenderam porque a importância do curso ter metodologia comportamental? A fim de descobrir se as suas competências se encaixam com as necessidades da função. É um Lego. Então ela vai verificar se você se encaixa na empresa. Quais são as etapas do processo seletivo? Basicamente o processo seletivo se divide em dois momentos. O primeiro momento é recrutamento, que eu falei anteriormente. Em que você descobre o perfil da vaga, coloca um anúncio
interno, misto, online, interno, misto, externo, online ou às cegas. E há uma triagem de currículos que você pode estar utilizando o banco de currículos que a empresa tem ou receber currículos de indicações e vagas postadas, que eu recebo muito, para procurar candidatos. A partir daí começa o processo seletivo. Varia de empresa para empresa, mas provavelmente você vai ter triagem, que é o momento que você entra numa sala, te chamam para você chegar no horário, tipo 9 horas. 9 horas você chega, fica lá esperando um tanto de tempo, com um monte de gente da sala conversando, e ali você já está passando pelo processo seletivo de triagem. Entra o profissional de RH, todo mundo se ajeita na cadeira, e aí ela começa a falar. Pega pesado, ela não fala coisas boas no início não. Pega pesado, e tem um momento que ela fala o seguinte, ó, aproveita, para aqueles que não se interessaram pelo perfil da vaga, não se candidatarem, porque aí você vai ter chance de participar de outras vagas com perfil que se encaixa em você. Muita gente chuta o balde, reclama, sai empurrando cadeira. Faz parte. Aqueles que ficam é o trigo. Aqueles que foram são o joio. E aí, quando aqueles que ficam, dá uma paradinha, café, biscoito, olha que delícia. E aí ela volta. Outro aspecto, sorrindo, colocando as possibilidades de crescimento na empresa. Aí ela vai falar daquilo que ela falou negativamente por um outro olhar. Porque depende da forma como você enxerga. Ela vai falar a mesma coisa com um olhar agora positivo. E aí ela vai te convidar para a próxima etapa. A próxima etapa, e dentro dessa etapa, essa etapa você vai fazer provas e testes. Já vou te adiantar que existe pelo menos 3 a 5 testagens. Prova de conhecimentos gerais, prova de conhecimento específico. Matemática e português, famigerada redação e teste psicotécnico. Vaga de primeiro emprego geralmente é concentrado em conhecimentos gerais, teste psicotécnico, desenho, redação. Algumas vagas, dependendo da especificidade, português e matemática. E tem gente que se mija de medo, mas ela não tem tanto peso em relação, por exemplo, à redação, ao teste psicotécnico ou ao conhecimento geral. Ok? E por que conhecimento geral tem muito peso? Porque as pessoas não vê nada, só fica no WhatsApp. E aí não tem conhecimento de pitomba nenhuma que acontece no mundo. Mas o que o conhecimento geral influencia na minha vida? Tudo. Porque a sua empresa que você for trabalhar, ela interage com o mundo. E as variáveis econômicas, financeiras, guerra, etc. pode influenciar. Por isso é importante que você conheça o que está acontecendo à sua volta, Avatar. Mas continuemos. Aí, passou nessa fase, você vai receber uma ligação, ou vão te mandar um e-mail, ou vão te mandar um WhatsApp, online ou presencial, para você participar da segunda fase, que é a dinâmica de grupo. Em que você vai ficar presencialmente sentado em volta, um do lado do outro. Online, vai entrar no vídeo onde você vai ver um monte de carinhas. Basicamente, você vai ser observado pelas suas atitudes comportamentais corporais. No vídeo, vai ser observado como é que você participa do vídeo. Então vamos para o vídeo. Você está fazendo o vídeo, fecha a porta. Dê cuidado com o seu ambiente. Verifique se gato, cachorro, criança ou pessoas vão entrar toda hora no vídeo, porque vai atrapalhar a dinâmica. Presencialmente, desligue celular. Foco no processo seletivo. Esqueça bate-papo, conversinha com quem estava do lado. Agora é foco total nessa etapa. Vamos começar pela etapa. Ela é dividida em mais ou menos 3 fases. Quebra de gelo,
onde o recrutador se apresenta e fala sobre o processo seletivo e dá uma pequena dinâmica para quebrar o gelo. A segunda parte, que é a apresentação individual, onde cada um vai falar. No online é muito importante que você, antes de começar o vídeo, teste o som. E fique mutado quando ela for falar, tá? Porque não tem coisa pior do que o seu som externo ficar trabalhando lá. Você vai ser chamado a atenção em público. E no presencial você vai se levantar e vai falar em público para os componentes e para o profissional de RH. Em ambos é muito importante que você observe a sua fala. Crie um roteiro mental e no caso do online, faça um roteiro. Basicamente, são 7 as palavrinhas mágicas que você precisa falar. Nome, idade, estado civil, se tem filhos ou não, pode lamber a cria, mas não exagere. 4 coisas importantes que a gente esquece. Depois você vai trabalhar, basicamente, o seu peixe. Vai falar dos seus cursos, vai falar que tem ensino médio completo e incompleto, faculdade, graduação, curso técnico. Depois vai falar dos cursos por ordem do mais recente ao mais antigo. Destaque o que você aprendeu nos cursos. E por fim, a experiência profissional. Por fim não. Você vai falar da sexta palavrinha mágica, que é a experiência profissional. Do mais recente ao mais antigo. Destacando o que você fez de diferente na empresa. E por fim, poucos falam, que é a cereja do bolo, que é a expectativa com relação a essa vaga de emprego. Geralmente a expectativa é você falar aquilo que a empresa gostaria de escutar. Essa expectativa é você fazer uma pesquisa da empresa para você falar sobre a empresa. Então imagina que a sua expectativa é falar que você está participando de um processo seletivo de uma empresa que tem tantos anos, diversas filiais, e que você é um cliente assíduo, e que quando você se viu como profissional, você se observou e percebeu que você tem chance de crescimento, porque você inclusive pesquisou que tem muitas pessoas que se destacaram e conseguiram crescer nessa empresa. Você pesquisou. Então essa é a cereja do bolo. Todo mundo se apresentou, você sentou, você parou de falar, aí vem a parte importante, você vai ser observado enquanto você não está falando. Online é muito importante porque tem gente que fica assim, ó, sai do vídeo, está conversando com outra pessoa. Não, o processo seletivo você se apresentou, você continua. Você está lá observando, você está acompanhando a fala do seu companheiro, que poderá participar de uma dinâmica junto contigo. Então, você vai ser observado enquanto não estiver apresentando. No presencial, quando falando online, no presencial ainda é pior, porque quando você acaba, você relaxa, você praticamente esquece do seu mundo. Antes de ser chamado, você já fica rezando para não ser chamado. E quando é chamado, quando acaba, você parece que dá uma respirada. Então é muito importante que você perceba que nesse processo seletivo você tem a parte passiva e ativa. A parte ativa você apresentou, na parte passiva você vai observar que você precisa ter uma postura corporal, que você não pode ficar conversando com outras pessoas, que você não pode simplesmente deixar de existir para aquele mundo. Você participa de forma passiva, mas ativamente no que está acontecendo. Então você está lá olhando para o recrutador, aplaudindo, se for o caso, a apresentação de cada indivíduo, no caso quando eu falo presencial. E aí vem a última etapa, penúltima etapa, se por acaso não teve a triagem. Se teve a triagem, é a última etapa, que a gente chama de jogos e dinâmicas. Por isso o nome chama-se dinâmica de grupo, porque a gente chama de pagação de mico, porque você vai trabalhar um projeto em grupo. Muito importante, algumas dicas que eu vou te dar agora. Sabe no colégio, trabalho em grupo, e que 2 fazem quando tem 2 que fazem, que às vezes é 1, e 4 ficam na aba? É exatamente o que acontece nas dinâmicas de grupo. Então é muito importante que você assuma um papel ativo. Você pode assumir alguns papéis, mas toma cuidado, porque no vídeo você coloca lá que existem pessoas que são sem noção, ou maioral, ou tímido,
o reclamão e o profissional. Então você seja o profissional. E dentro do perfil o profissional, você pode se encaixar em alguns papéis. O colaborador, que é aquele que vai ajudar no que for possível para essa tarefa, se for jogos, se for desenho, se for corte, colagem, vai colaborar. Se for assumir o papel de líder, você vai ser líder e não chefe, porque chefe manda, líder trabalha em grupo. Então você vai assumir um papel de liderança onde você vai dar total apoio para todos. Você não está competindo. Então se você ajudar os seus colaboradores, você tem grande chance de passar de fase. Mas não é fase de videogame não, tá? É fase em que você colabora com os outros para você se destacar, porque você está sendo avaliado comportamentalmente. Existe um outro que também é o controlador de tempo. Você pode fazer todos esses papéis, tá? O controlador de tempo é o seguinte: existe um tempo para a sua apresentação. E esse tempo, você precisa imaginar que ele não pode ultrapassar o tempo. Porque muitos fazem e esquecem que tem um tempo, um prazo. E pontualidade é um dos top de linha comportamental. Então você se prestou atenção nisso, você conseguiu que o grupo se concentrasse, todo mundo fez a sua parte, e aí você começa o controlador de tempo. Gente, falta 5 minutos, vamos lá. Você vai ser odiado pelo grupo, mas você vai ser admirado pelo selecionador por esse aspecto do tempo, da gestão de tempo. E aí, conseguiram no prazo. Conseguiram antes do prazo. Levanta a mão e diz assim, ó, quero apresentar e quero ser o primeiro. Aliás, por que tem que ser o primeiro? Porque você leva vantagem ser o primeiro. Quando você se apresenta primeiro, quando você diz acabei, causa um pânico geral nos outros grupos, porque os outros grupos começam a acelerar. Então você já está ganhando uma vantagem competitiva. A segunda vantagem competitiva é que quando você está se apresentando, infelizmente, boa parte das pessoas não presta atenção. Lembra de apresentação de colégio? É a mesma coisa. Então o profissional de RH vai ficar muito mais preocupado em ver o comportamento dessas pessoas que não estão participando, porque ainda estão terminando o trabalho, do que a sua apresentação. E quando você acaba a apresentação, todo mundo falando um pouquinho, porque trabalho em grupo é todo mundo falando um pouquinho, da parte que desenvolveu no coletivo, acabou a apresentação, continua passivamente colaborando com a apresentação dos outros colegas. Porque não tem coisa pior do que você ficar nem aí para a apresentação dos próximos grupos. Não! Você tem que participar, observar, olhar para o colega, né? Dar sinais de que o trabalho do colega está parecido com o seu. E aí, queridos, se você se apresentou bem, se você fez uma boa quebra de gelo, se você se apresentou bem passivo e ativamente, e se você fez um trabalho coletivo na dinâmica de grupo, tua chance é enorme. Porque imagine o gasto de uma empresa numa dinâmica de grupo de colocar 20 pessoas e só chamar um. Tecnicamente falando, o profissional de RH espera pegar pelo menos a metade desse grupo. Às vezes não consegue, às vezes 40%, mas às vezes consegue 60%. Mas um só é custo, tem custo. Portanto, aqueles que já estão ali já são top de linha, que já passaram pela triagem, já foram observados pelo currículo, então você tem aquilo que a gente chama de proximidade de perfil. A partir daí, você vai ser chamado para a próxima etapa, que se chama entrevista. E aí na entrevista eu vou te colocar um vídeo, tá bom? Porque é importante, porque você vai receber algumas dicas. Então a gente vai parar a apresentação e vamos para o vídeo. Então papel e caneta na mão. Aqueles que não são assinantes. Para aqueles que são assinantes, vocês vão ver as 15 dicas para mandar bem na entrevista de emprego e conseguir a vaga, hein? Ok? Para aqueles que não são assinantes, anota aí. Você vai procurar esse vídeo que é chamado de 15 dicas para mandar bem na entrevista de emprego e conseguir a vaga. Ok? É um vídeo de 9 minutos. Vamos lá. Vamos no vídeo. Vamos mandar bem?
Então vamos. Conseguir a vaga. Confira o que a ciência e especialistas recomendam para quem vai encarar o recrutador. De perguntas para se ter na manga até como causar boa impressão, saiba o que é preciso para se destacar nessa etapa. A felicidade ao receber uma ligação marcando a entrevista de emprego dá lugar a uma ansiedade sem fim. Afinal, são poucos minutos para demonstrar o seu valor, fisgar o recrutador e conquistar a oportunidade, não é? Pensando nisso, confira essa seleção de 15 dicas para mandar bem. Entre conselhos de especialistas consultados pelo exame e pelo na prática, e sugestões baseadas no que diz a ciência, confira o que aumenta suas chances de ser escolhido, ou como mandar bem na entrevista de emprego. Dicas para mandar bem na entrevista de emprego. Primeira, preparação começa com o currículo. Para se sair bem em uma entrevista, a preparação, de acordo com os especialistas, começa ao escrever o currículo. O documento serve como fio condutor dos principais pontos que serão abordados na conversa com o recrutador. Axel Werner, da Kienbaum, diz em suas palavras: a primeira providência é estruturar o currículo. Ao escrevê-lo, reflita sobre tudo o que aconteceu na sua trajetória, quais foram os significados para a sua vida profissional. Atente às entregas feitas em cada um dos lugares pelos quais passou. César K. Hofer, representante da Dale Carnegie, diz em suas palavras: o currículo deve falar dos resultados que o profissional obteve, não só dos conhecimentos e atividades exercidas. Segunda, sentir-se confiante faz diferença. Segundo descobertas da ciência, quem se sente confiante em uma entrevista de emprego costuma ter melhor desempenho. Destaca a revista Time sobre o assunto. Preparar os participantes com sentimentos de poder melhora os resultados da entrevista profissional. Em ambos os estudos, os juízes inconscientes preferiram, com resultados significativos, os candidatos que se sentiam poderosos. Terceira, primeiras impressões importam, e muito. A primeira impressão é a que fica, não é um ditado sem fundamento. Pelo contrário, a ciência comprovou esse fato em diversos estudos. A Time vai mais longe e afirma que alguns estudiosos consideram esse o ponto mais importante das entrevistas. Otimize as primeiras impressões desde o início, enquadrando a conversa com algumas frases bem ensaiadas sobre como você quer ser percebido. Isso vai acabar sendo a estrutura com que a outra pessoa forma suas memórias sobre você. Quarta, beneficie-se dos poderes da linguagem corporal. Você já ouviu falar de Power Posing? Basicamente, a especialista Amy Cuddy descobriu que ter uma postura confiante aumenta as chances de sucesso em qualquer situação social. No entanto, sua maior descoberta é que essa pose pode ser fingida por quem não está na realidade se sentindo super seguro. Quinta, imite o estilo do entrevistador. Essa dica para mandar bem na entrevista pode parecer estranha, mas tem fundamento. A ciência já linkou diversas vezes que a similaridade tem papel forte no quanto agradamos alguém. Não é diferente nos processos seletivos. Isso não é o mesmo que mentir ou mudar sua personalidade. Cada recrutador tem uma personalidade diferente. Alguns são mais sisudos e formais, enquanto outros preferem uma abordagem mais coloquial e descontraída. Identificar rapidamente esse estilo e se adaptar a ele conta muitos pontos ao seu favor. Sexta, divida a carreira em etapas para estruturar a conversa com o recrutador. De acordo com Werner, é importante dividir a sua carreira em etapas. Em suas palavras, ele recomenda: estruture a parte da carreira onde teve aprendizado, em seguida veja onde começa a etapa de utilização das ferramentas aprendidas, que é seguida pela fase de desenvolvimento das ferramentas de liderança e, por fim, pela etapa de aplicação das habilidades de liderança. Reflita sobre as suas atividades exercidas. Em cada uma das fases da sua carreira, esteja pronto para relacionar com os eventos transcorridos. Sétima, pesquise informações sobre a empresa e o cargo. A coach Mariela Gallo diz em suas palavras: de uma forma geral, os executivos não se preparam para as entrevistas de emprego. Saber o que se espera do profissional que ocupe aquela posição é essencial para ter, na ponta da língua, a razão pela qual você pode ser a pessoa certa para o cargo. Nesse ponto, vale desde conversar com pessoas que já trabalham na empresa, como até visitar o local e se apresentar como candidato, segundo Karl Hofer. A especialista em gestão de recursos humanos, Cláudia Bittencourt, lembra que tudo isso é importante para você saber responder por que quer mesmo trabalhar lá. Em suas palavras, ela diz: quanto mais informação o profissional puder ter, melhor, porque é um processo de escolha mútua. Oitava, estude as perguntas mais comuns.
Algumas questões estarão presentes em todas as seleções. Por isso, a dica para mandar bem na entrevista de emprego é estudá-las com antecedência e dedicação. Imagine-se respondendo perguntas como: por que você se interessa em trabalhar na empresa? Quais são seus pontos fortes e fracos? Do que você mais se orgulha ou quais são suas maiores conquistas? Onde quer estar em 5 anos? Nona, esteja preparado para responder as mais difíceis. Não dá para prever as perguntas mais originais que o recrutador fará. Mas, tendo pesquisado sobre a companhia e sua cultura, você pode tentar se preparar para responder a algo que pode surgir. Por exemplo, se a autonomia é um foco da organização, pense em como explicaria como você sabe lidar bem com esse valor durante o dia a dia. E assim por diante. 10ª, foque em resolver o problema do recrutador. É claro que o seu objetivo é conquistar a oportunidade profissional, mas demonstre durante a conversa estar atento às necessidades da empresa. O representante da Dale Carnegie recomenda em suas palavras: o foco da conversa deve ser em resolver o problema do empregador. O que a empresa está precisando? Por isso que as informações colhidas antes da entrevista são tão importantes. São elas que darão o embasamento necessário para você mostrar que o seu perfil é indicado. 11ª, prove competências a partir de ações e resultados. Ao fazer a breve apresentação da sua carreira, geralmente algo que acontece logo no início da conversa com o recrutador, enriqueça as informações do currículo falando sobre as ações e resultados. Mariela diz em suas palavras: é interessante listar projetos importantes que ele realizou, dando exemplos, mostrando números, atos e ações. Seja específico sobre o grau de responsabilidade em cada uma das funções. Diga quantas pessoas eram lideradas por você, por exemplo. Indique a quem você se reportava. Para mandar bem na entrevista de emprego, não deixe estes detalhes escaparem. 12ª, utilize o método STAR para contar sobre sua trajetória. A 12ª dica para mandar bem na entrevista de emprego é usar o STAR, método de estruturação que ajuda na hora de contar sua história e conquistas. STAR é um acrônimo para situação, tarefa, ações e resultados. Basicamente, é só seguir essa ordem ao narrar seus feitos. Assim, garante que nenhum ponto importante ficará de fora. 13ª, fale sobre o seu desenvolvimento profissional. Além dos valores que você gerou nas empresas em que trabalhou, lembre-se também de abordar o aprendizado para o desenvolvimento profissional. Mesmo fora da fase de aprendizado, propriamente dita, faculdade, estágio, pós-graduação, o desenvolvimento deve ser mantido. Werner lembra em suas palavras: é trazer uma nova perspectiva e mostrar que a sua carreira é pautada em desafios. Antes e durante. Promoções, novos projetos e equipes ensinaram o quê? Quais novidades em cada etapa da carreira merecem destaque, na sua opinião? Cláudia lembra que o autoconhecimento é a regra de ouro. Ela diz em suas palavras: uma pessoa que não se conheça não tem ideia clara do potencial das suas realizações. 14ª, atente à comunicação. Treine antes se for preciso. Sem esta competência, você não conseguirá fazer absolutamente nada do que os especialistas recomendam nos itens anteriores. Karl Hofer diz em suas palavras: as pessoas falham muito na comunicação. Não se esqueça de que a prática é a mãe da excelência. Treine, pratique, desenvolva esta habilidade. 15ª, faça perguntas relevantes. Por fim, para mandar bem na entrevista de emprego, pergunte coisas relevantes. Na maior parte das entrevistas, em algum momento, o recrutador pergunta ao candidato se ele tem alguma questão. Esse comportamento não é em vão, ou apenas um gesto educado do entrevistador. Na realidade, o candidato pode realmente utilizar a oportunidade para tirar uma dúvida. Porém, se aqui o candidato mostra interesse e conhecimento com uma pergunta bem construída, pode se destacar da competição. Tente algo como você caracteriza a cultura da empresa? Bom, vamos parar a apresentação e vamos para a última parte. Deixa eu falar então desse momento da entrevista. A parte comportamental, ali são as dicas, agora vamos para a parte comportamental. Você recebeu a ligação, foi chamado. Esse é o momento em que a parte comportamental vai ser muito destacada. Se foi marcado para você chegar às 9h15 e você chegou às 8h, não suba. Fique lá fora até dar 15 minutos antes, aí você sobe. Se apresenta, diz que é o candidato das 9h15 e aí faz uma estratégia que é ir no banheiro,
para observar como é que está seu aspecto físico. Toma cuidado com o que você está fazendo nesse banheiro, tá? Porque os serviços gerais adoram acompanhar o candidato para ver se ele deixou o banheiro no estado lastimável, que muitos deixam. Voltou para a recepção, ela vai te dizer em que lugar você vai ficar sentado, tu vai ficar sentadinho lá. Desliga celular. Desliga celular. Leva um livro. Você vai estar sentado com alguns candidatos do lado. Pode interagir? Pode. Mas o mínimo possível. Vão ter pessoas em volta. Na verdade, vão ter pessoas que vão ficar te observando. Vai ter café, biscoito, da vaquinha, para te deixar desesperado. E aí, alguns candidatos vão, até para relaxar, vão levantar toda hora para ir no banheiro, para ir lá tomar um café, porque ele não vai aguentar ficar guardando, principalmente se ele for muito cedo, né? Lembra que eu falei para ele ir muito cedo? Você está lendo seu livro lá, você está sendo observado. Pode ser que você encontre algum candidato que participou das dinâmicas, então você vai desejar boa sorte, vai conversar o mínimo, inclusive vai dar algumas dicas, olha, boa sorte lá, tá? Espero que você se dê bem. Espero que a gente esteja junto lá na vaga de emprego, lá na empresa. Fale baixinho, mas transmita segurança para o seu colega que está lá no processo seletivo. Você tem as suas armas, então você não precisa desejar má sorte para o seu candidato. Acabou de ler, vão te chamar, você vai levantar, usar as palavrinhas mágicas de com licença, vai lá, vai bater na porta antes de entrar. Vai esperar que a pessoa te chame, tu vai entrar, vai pedir licença, fechar a porta. Vai esperar que a pessoa te chame, vai apertar a tua mão. Você vai entrar. Estamos no processo seletivo presencial, tá? Porque a gente vai falar do online também. Vai sentar, toma cuidado, porque você vai ficar numa posição em que o destaque vai ser o selecionador e você vai ficar num espaço de menos destaque, provavelmente com uma cadeira, mas se tiver uma segunda cadeira, você tiver com uma mochila ou com uma bolsa, pode colocar ali. Se não, não coloque no chão. Verifique essa postura corporal e fique atento às perguntas. Você está ali para responder as perguntas, mas você vai ter momento da sua fala. Observe atentamente o perfil do entrevistador e, de acordo com o vídeo, se espelhe nele. Olhe nos olhos. E visualize mentalmente como é que está seu currículo. Aliás, o currículo, que a gente vai falar já já, ele é um histórico da sua vida profissional. Então, portanto, mentalize seu currículo, porque ele vai fazer perguntas de acordo com o seu currículo. Ok? Além do currículo, vai ter perguntas específicas para a vaga e específica para o perfil. Tome cuidado. Ao responder, tome cuidado a alguns aspectos do seu comportamento físico, não cruze os braços, evite olhar para baixo, encare o entrevistador olhando nos olhos dele, tenta ser o mais, vamos dizer assim, natural possível, nem tanto ao céu, nem tanto ao chão. O importante aí é você ser uma pessoa que você é, represente aquilo que você é de fato, e coloque aspectos comportamentais que se destacam nessa entrevista. Muito importante. O entrevistador, ele pode ser um entrevistador em que ele vai fazer uma entrevista quebra-gelo, ele pode trabalhar com uma entrevista direto no ponto, ou ele pode também trabalhar uma entrevista mais leve. Toma cuidado que geralmente as entrevistas mais leves você está lá sisudo, daqui a pouco você está à vontade como se estivesse na praia. E aí que é o perigo, aí que mora o perigo. Então fique atento porque você está num processo seletivo onde você precisa ter postura. Toma cuidado com gírias, toma cuidado com seu gestual exagerado e mentalize as prováveis perguntas que ela vai fazer pelo currículo ou pelo perfil da empresa. Faça uma pesquisa da empresa antes. Se você tem um network e conhece alguém do trabalho, também pesquise as características que a empresa adota na área em que você for trabalhar. Ok? E aí,
É claro, treine na frente do espelho, não é vergonha. Treine na frente lá para você ver e acompanhar a sua postura conforme você for sendo entrevistado. E participe de máximo de processo seletivo possível, presencial ou online. Vamos para online. Quando você for participar de uma entrevista, provavelmente vai ser você na câmera e mais os entrevistadores. Pode ser que você participe de várias entrevistas, pode ser que você tenha vários entrevistadores. Provavelmente os entrevistadores vão ser o profissional de RH e o chefe do seu setor. Ok? Primeiro emprego, pode ser que você seja entrevistado pelo dono da empresa. Ok? Pode ser que você seja entrevistado pelo chefe do seu setor. Mas provavelmente você vai ser entrevistado pelo profissional de RH. E aí fique preparado para o ambiente e fique preparado para as perguntas. Que elas vão ser também diversas, baseado no seu currículo e baseado no perfil que a empresa deseja encontrar em você. Ok? Dito isso, a gente vai terminar essa parte e vamos para o currículo. Estude, pesquise lá 21 perguntas mais comuns em entrevistas individuais. Tem algumas que são, vamos dizer assim, top de linha, bem conhecida. Fale sobre você. Diga 2 qualidades e 2 defeitos. Como é que você se vê daqui a 5 anos? Qual o seu hobby? Como é que você se sairia se você tivesse um chefe muito exigente e que pegasse no seu pé? Qual a sua cor preferida? Qual animal te representa? Fale dessa experiência que você teve na empresa X. Fale aquilo que não deu certo nessa empresa Y. Nesse curso de qualificação que você fez aqui. Me explica o que você aprendeu. Fique esperto. Essas perguntas são sempre as mesmas. Ela só muda o foco e a forma que ela vai ser feita. Ok? Bom, o povo assinante vai aparecer aí um modelo de currículo para nós terminarmos. O currículo, gente, é a chave para abrir a empregabilidade. Sem currículo, você não consegue participar de processo seletivo. E aí, nós vamos falar aqui do currículo do primeiro emprego, tá? Ou aquele currículo de recolocação, que é o perfil da nossa clientela, que faz os nossos cursos de qualificação, e é o perfil das agências que nos procuram. Então, não vamos... Aqui, a ideia é não dizer qual é o currículo melhor, mas é o currículo necessário. É aquele que exprima as informações que interessam para quem está recrutando. Então vamos para o básico. Nós estamos aqui no básico, tá bom? Seu nome, em letra maiúscula, extremamente importante. Dados pessoais. Esses dados pessoais ele não precisa vir aqui destacado, tá? Mas é importante que você perceba que a primeira parte, o primeiro toque é dados pessoais, onde você vai colocar o endereço, bairros, cidade. E aí, naturalidade, estado civil, você não precisa mais colocar. Ok? Não precisa. Coloca na entrevista. Data de nascimento, extremamente importante. Se você tiver acima dos 30 anos, a dica que eu te dou é colocar números 27/0766. Se você tiver abaixo de 30 anos, você pode cravar 29 anos. Porque tem o etarismo. Infelizmente existe o etarismo em algumas vagas de emprego, em alguns perfis. Mas às vezes você pode demonstrar num processo seletivo que você, apesar da idade, você não aparenta física e emocionalmente aquela idade. Telefones, se possível, quando você colocar o telefone, você coloca do lado do WhatsApp, coloque mais um telefone de recado para te acharem e coloque o e-mail. Toma cuidado no e-mail, porque se você colocar o e-mail na hora que eu te mandar uma vaga por e-mail, é porque eu não consegui te achar no WhatsApp e no telefone, vou te mandar numa sexta, processo seletivo na segunda. E se você não lê, não tem costume de entrar no e-mail, vai perder a vaga. Espero que não seja para Petrobras
e que você não tenha perdido uma vaga de R$6.000 de início. Portanto, toma cuidado nessa parte dos dados pessoais. Toma cuidado com o seu e-mail também. Gatinha manhosa, o pegador, esquece isso. Isso depõe contra você. Escolaridade ou formação. Você vai colocar ali a sua formação. Ensino médio completo, 1 ano. Ponto. Não vai colocar mais nada. Creche, escola, a não ser que você tenha feito curso em Harvard, aí tudo bem. Mas se você fez um curso técnico, você não vai colocar na escolaridade não, tu vai colocar em cursos de experiência. Se você fez graduação, aí você vai colocar ali em escolaridade. E você vai colocar o nome da faculdade, a cadeira, o curso que você está fazendo, o período, que é importante para a questão de estágio, e eu espero que você procure estágio antes do período obrigatório, e o ano que você vai se formar. Ou que você se formou, se você já fez o curso de graduação. E aí você vai colocar numa ordem. Caso você tenha feito pós-graduação, então você vai colocar pós-graduação, graduação. Se você fez mestrado, mestrado, pós-graduação, graduação. Se você fez doutorado, doutorado, mestrado, pós-graduação e graduação. Se você fez PhD, PhD, mestrado, doutorado, mestrado, graduação, pós-graduação e graduação. Se você passou desse nível é porque você já ficou doido. Mas, né? O currículo é basicamente por ordem de grandeza na sua escolaridade. Ensino médio é o básico do básico do básico do básico do básico. Você precisa completá-lo. Não vá para a faculdade direto, não. Faz um curso técnico. Porque aí você vai ter objetivo. E eles vão para o objetivo. Quando você colocar o objetivo, você vai direcionar o seu currículo para os cursos que você fez, para o curso técnico que você fez e para as experiências. Não é tipo assim, gostaria de trabalhar numa empresa que me desse condições de crescimento. Não, isso não é objetivo. O objetivo é bem claro e específico. Quero trabalhar como atendente de farmácia, fez curso. Quero trabalhar como auxiliar de escritório. Quero trabalhar como administrativo. Quero trabalhar com atendimento ao público em geral. E aí você vai direcionar para a parte de baixo, aonde isso vai demonstrar que você tem condições para. E aí começa com os cursos. Se você fez um curso técnico, você já destaca ele. Destaca ele e abaixo os cursos de qualificação. Por ordem do mais recente ao mais antigo. Tu fez um curso de informática no Data Control em 1800 e cacetada? Não serve mais, tá? E outros cursos que não tem nada a ver com o mercado, como datilografia, manual elétrico. Não, tira. Cursos que você vai fazer é de acordo com a vaga que você... O curso que você vai colocar no currículo. Você fez vários cursos, curso para distância, etc, etc. Balé, teatro. Aliás, teatro é até importante para o currículo. Mas você vai colocar de acordo com o perfil da vaga. E vai colocar por ordem do mais recente ao mais antigo. Coloca o nome do curso, nome da instituição, o nome do curso, período de tempo, muito importante, porque tem curso de 1 hora, e o ano que você se formou, o ano que você fez. Sempre dessa ordem do mais recente ao mais antigo. E aí, nós vamos para a experiência. Bem, professor, e se eu não tiver experiência? Tu vai colocar experiências técnicas, vai colocar tudo que você aprendeu nos cursos que você fez. Você pode escrever habilidades técnicas, habilidade profissional, ou, né? Você não precisa colocar experiência profissional, você pode colocar habilidade técnica. Tem coisas importantes que você pode destacar mesmo sem experiência. Voluntariado, é importante você ser voluntário na escola, no curso da graduação que você está fazendo, no curso de qualificação, no curso técnico, na igreja, porque isso vai te dar uma experiência que você precisa. Estágio é a experiência, jovem aprendiz é a experiência. E mesmo aquilo que não teve carteira assinada, mas que você tem como comprovar que você fez. A área de varejo adora profissionais que trabalham com vendas ao público. Eles chamam de pedra preciosa. Pedra bruta que precisa ser trabalhada. Então, camelô, profissional que já teve seu próprio negócio, quem vendeu Natura, todos eles são muito, mas muito bem vistos
pelo mercado, desde que você apresente o comportamental e o perfil desejado para a empresa. Agora vamos para aqueles que têm experiência, que já trabalhou em algum lugar. Você vai colocar do mais recente ao mais antigo, se possível os 3 últimos. O currículo pode ter uma segunda aba, então você vai colocar sempre do mais recente ao mais antigo, e lá atrás você destaca aquela empresa que lá você trabalhou na área e no ramo, aí você destaca. Como é que você vai colocar essa apresentação por empresa? O nome da empresa de fantasia, então, trabalhei no McDonald's. O nome comercial do McDonald's pela unidade que você trabalhou é completamente diferente do nome de fantasia. McDonald's, unidade tal. E aí você vai colocar aquilo que também tem, que é top de linha, que é a CLT. Dia, mês e ano que entrou, que está na sua carteira. Dia, mês e ano que saiu, que está na sua carteira. Porque isso é importante, que demonstra que você trabalhou com carteira assinada. Embaixo você vai escrever o cargo que você foi contratado. E vai descrever o que você fez nesse cargo. Você trabalhou como atendente, mas você fazia limpeza, arrumação, estoque, caixa. Então tudo isso é muito importante. E destaque aquilo que você fez que foi destaque. No McDonald's, por exemplo, você ganha prêmios, ganha PIN. Eu já trabalhei no McDonald's. Eu tenho 2 PIN, um prata e um dourado. E eu mostrava nos processos de recrutamento e seleção, quando eu participava de processo seletivo da área, esses diferenciais. Levava, mostrava o PIN. Então destaque isso. Eu fiz um trabalho em equipe que deu resultado, ganhei prêmio, ganhei premiação lá nas empresas. Empresas de grande porte, você tem premiações por resultado. Você tem avaliação por desempenho. Você tem funcionário do mês. Destaque isso. Não esqueça disso. Você foi promovido. Que maravilha! Você vai ver uma aba abaixo. Você vai colocar a vaga do que era anterior e vai colocar lá promoção, nome da empresa de novo, o cargo novo e o que você desenvolve nesse cargo. Então você vai abrir de novo uma nova apresentação e vai escrever promovido a. Isso é um destaque no seu currículo. Maravilha! Você vai colocar do mais recente ao mais antigo. E aí você vai indo lá colocando os empregos anteriores. Ok? Se o seu currículo tiver uma brecha, virou a página, aqueles que não têm experiência nenhuma, você vai colocar habilidades comportamentais, que a gente chama de soft skills e hard skills. Tu vai colocar aquilo que você sabe fazer. Você sabe fazer um PowerPoint, você sabe fazer isso, você sabe fazer aquilo, você sabe fazer cartão de visita, você sabe utilizar, você usa o Pinterest. Isso você vai colocar em habilidades pessoais e profissionais. Habilidades pessoais, você é pontual, você é proativo, né? Isso, para quem não tem experiência, é fundamental, mas para quem tem, na hora da entrevista, vai servir de parâmetro, porque vão te perguntar. E se te perguntar, tem que estar na ponta da língua. Tá, você se diz proativo. Por que você é proativo? Porque eu percebi nas empresas que a gente tem uma rotina. Então, muito antes de um chefe pedir alguma coisa, eu já me antecipo. Considero um profissional proativo aquela pessoa que faz de forma eficiente o que te pedem, na verdade, muito melhor do que eu fazia de forma eficiente, aí eu me transformo em um profissional eficaz, com criatividade, com o meu toque específico daquela atividade que tem a minha assinatura, que vão se lembrar de mim porque sabem que sou eu que faço, e antes do prazo, se possível. O proativo não espera pedir, se antecipa. E para aqueles que participam do meu curso comportamental, é aquela situação dentro de casa que você, sua mãe, antes de pedir para você encher a garrafa, você já encheu. Antes de pedir para você varrer a casa, tu já varreu. Antes de pedir para você arrumar a cama, você já arrumou. Isso é tão importante comportamentalmente que quando você for para o mercado de trabalho, isso passa a ser parte do seu organismo, parte do seu corpo. Você passa a fazer isso naturalmente. Então essas habilidades, soft skills, hard skills, é importante você colocar em habilidade técnica lá no final. Currículo se assina? Não se assina mais. Mas se você for indicado para uma vaga, é bom você colocar no envelopinho e entregar. Pode ter foto? Só se pedirem. Pode ter cor?
Pode, desde que seja cores neutras. O currículo impresso num papel reciclado chama atenção, ok? Agora existe o currículo em PDF, então eu posso também criar um modelo de currículo mais com molduras, né? Então eu posso botar moldura, posso dar uma melhorada nesse aspecto de layout. E o mais importante é que também existe o currículo digital. Não esqueça do LinkedIn. O LinkedIn é um currículo digital. Vamos terminar? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que você, a partir dessa aula, você possa então estar se preparando para a vaga de emprego que eu vou te encaminhar. E eu espero que você, às vezes você não consegue na primeira tentativa, mas na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, batata. Tamo junto. E eu espero você em outros cursos. E eu quero desejar para você boa sorte e que você aproveite o máximo. E faça outros cursos, porque quando você consegue a vaga de emprego é importante que você faça curso também. Lembra do vídeo, das dicas, tá? Então, boa sorte. E quando você estiver trabalhando, manda mensagem para mim, porque você faz parte da minha rede social. Tamo junto. Até a próxima.